Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre 3 empresas diferentes, as ações de código CEMIN3, KLBN11 e Petro4. São empresas diferentes, de setores diferentes, mas que eu encontrei algo em comum entre as três. É uma coisa que ninguém percebeu. Para isso eu vou traçar um breve panorama sobre cada uma dessas 3 empresas, mostrar o que está acontecendo com elas atualmente, mostrar o que poucas pessoas percebem, que não vale apenas para essas 3 empresas aqui, e te falar se elas estão baratas ou não, segundo o meu método de investimento. Mas antes de qualquer coisa, comenta aqui, você é acionista de uma dessas 3 empresas? Se sim, de qual? Comenta aqui abaixo para eu saber. Então vamos lá, tá? Eu quero começar aqui falando sobre um breve panorama dessas empresas, a começar sobre a CSN Mineração, que é a mais nova, a mais recente na bolsa, que está desde 2021 listada com código CEMIN3. Essa é uma empresa que atua na exploração de lavra de minério de ferro, sendo a principal controlada da CSN no setor. Inclusive, ela surgiu na bolsa como um spin-off da CSN. A CSN lançou ações da CSN Mineração para se capitalizar e quitar algumas dívidas que ela tinha. Bom, CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico. Seu portfólio inclui as minas Casa de Pedra e do Engenho, além do complexo de beneficiamento de Pires. Tem como aí as principais concorrentes a Vale, a Anglo American e a Mineração Usiminas. Essa é uma empresa que vale 32,8 bilhões de reais e cujas ações têm uma grande liquidez, 69 milhões por dia de negociação. E que tem aí os seguintes múltiplos, tá? Uma relação de preço por valor patrimonial de 2,79, uma relação de preço por lucro de 12,21, um dividend yield bem alto de 17,08% e boas métricas de rentabilidade, né? Um alto ROIC, um alto ROI, uma alta margem. Sendo que é uma empresa que não está endividada, sua dívida líquida por EBITDA é negativa, ou seja, essa empresa tem mais dinheiro em caixa do que a sua dívida. Bom, guardou esses números, guardou essas informações, então vamos lá para a Klabin, tá? De código KLBN11. A Klabin é basicamente uma empresa do setor de papel e de celulose, bastante antiga. Ela é originalmente de 1899, começando com uma pequena gráfica, MF Klabin Irmão, e atualmente ela é basicamente a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, sendo líder na produção de papéis e cartões para embalagem, embalagem de papelão, ondulado e sacos industriais. Ela vale um pouco menos do que a CSN Mineração, tem um valor de mercado de 25,47 bilhões de reais e tem uma liquidez média diária bem alta de 159 milhões, então uma ação aí super líquida na bolsa. E possui alguns múltiplos diferentes. Tá, o seu EV/EBIT é maior que o da CSN Mineração. Por outro lado, seu PVPA e seu preço por lucro são menores, assim como o seu dividend yield, menor que a CSN Mineração. Nas métricas de rentabilidade, a empresa tem maior return on equity, retorno sobre patrimônio líquido, margens parecidas e menor ROIC, retorno sobre capital empregado na operação, e é uma empresa mais endividada. A relação dívida líquida e EBITDA está em 3,63 vezes. E por fim, temos a Petrobras, que acho que dispensa apresentações. Mas, para situar, ela é uma empresa cujo maior acionista é o governo do Brasil, é a União, ou seja, uma empresa estatal de economia mista, que foi instituída no dia 3 de outubro de 53 e deixou de monopolizar a indústria petroleira no Brasil em 1997. Tem aí como concorrentes a Chevron, a Shell, a ExxonMobil e a PetroChina. E ela é basicamente muito maior do que a Klabin e do que a CSN Mineração. Seu valor de mercado é de 475 bilhões de reais e a liquidez média diária das ações está na faixa de 4,5 bilhões de reais. E se você for olhar para um panorama dos múltiplos de Petrobras, você vai ver que ela tem um EV/EBIT menor do que as demais, um PVPA menor do que as demais, um preço por lucro menor do que as demais, um dividend yield maior do que as demais, um ROIC igual ao da CEMIN, um ROI maior do que as demais, uma margem superior às demais, margem líquida também superior e dívida líquida e EBITDA bastante baixa. Agora, esses múltiplos têm muito a ver com o que está acontecendo com cada uma dessas empresas, que é o que eu vou te explicar aqui. Não sem antes te oferecer de presente essa planilha, que é a planilha que você consegue comparar diferentes ações, fazer rankings rápidos, né, de ações com, por exemplo, qual está com maior dividend yield, qual está com menor dividend yield, ou qual está com menor PVPA e qual está com maior PVPA, quais têm os melhores indicadores de retorno, enfim, dá para fazer várias coisas interessantes com essa planilha, nossa planilha inteligente para seleção de ações, que para quem estiver assistindo esse vídeo, ela está sendo disponibilizada de forma totalmente gratuita, é só apertar no primeiro link na descrição ou nesse link aqui para baixar a sua cópia dessa planilha, beleza? Com a CSN Mineração, o que a gente tem? Tá? A gente tem o dividend yield que foi zerado em 19 e em 20, que ficou ali em quase 7% em 2021, estourou para 22,5% em 2022 e atualmente está com um dividend yield relativamente alto em relação à média das empresas na bolsa.
A gente também tem uma evolução negativa da sua margem EBIT, que chegou perto de 50% alguns anos atrás e caiu para o patamar de 27,9%, e uma evolução para cima do seu preço por lucro em relação aos 2 anos anteriores. É o sinal de um período com minério mais alto. Tem gente que está muito otimista com CSN Mineração, como o caso da Morgan Stanley, que em setembro elevou as recomendações para a empresa para compra, apostando na alta do minério de ferro, né? Essa é uma empresa que tem muita correlação com o minério de ferro, mas tem gente não tão otimista assim, inclusive mais recentemente aqui, o Itaú BBA iniciou cobertura na CSN Mineração com uma visão mais neutra e falou que prefere Vale. Lembrando, Vale é uma concorrente da CSN Mineração. E além disso, na última segunda-feira, a CSN Mineração apresentou resultados positivos. É um lucro 133% maior, que é explicado pelo aumento no volume de vendas e demanda pelo minério de ferro acima do que o mercado esperava, afirmando que a produção de aço segue muito forte na China e ainda aprovando pagamentos de dividendos bilionários, o que fez com que as ações disparassem, subissem 17,6% em um intervalo de 5 dias. E com isso, as ações já acumulam alta de 72% nesse ano, 80% nos últimos 12 meses. E embora, desde que entrou na bolsa, ela tem uma queda de cerca de 23%. Lembrando, isso aqui não considera os dividendos. Esse aqui é o panorama da CSN Mineração. Vamos para a próxima, que é para a Klabin. A Klabin, basicamente, tem um histórico bastante consistente de dividend yield. Ficou ali na média com dividendos muito baixos ali, perto de 2% nos anos 2014, 15, 16, 17. Estourou em dividendo em 2018, chegando a quase 7%. Caiu em 19, despencou em 2020 e atualmente está no topo da série histórica, né? Quer dizer, 2022 foi o topo da série e atualmente está na faixa de 5,41%. A empresa mantém margens estáveis e tem muita gente dizendo que essa margem vai aumentar bastante com a entrada de Puma 2. É um projeto que a empresa investiu bastante e por ter investido bastante, ela cresceu aí no último ano, né? A sua relação de dívida líquida e EBITDA, embora no longo prazo tenha diminuído bastante essa relação. E ela também viu seu ROIC crescer bastante em 21 e 22. Estando atualmente um pouco abaixo desses anos, mas acima de 2020 e 2019. E aí eu tenho a impressão de que o mercado ele é mais otimista com o Klabin do que com CSN Mineração e já antecipando bem mais do que com Petrobras. Não à toa a gente vê manchetes assim, né? Analistas preveem alta das ações, né? Os volumes retomaram no terceiro trimestre de 2023. Inclusive, nesses resultados, o terceiro tri de 2023 foram tidos como surpreendentes, pelo menos por alguns analistas, como o pessoal do Itaú BBA. E outros destacam, né, o fim dos altos investimentos que a Klabin fez nos últimos anos, em especial com a conclusão do projeto Puma 2, que vai aumentar o volume da empresa e tende a aumentar várias outras métricas. Porém, na prática, as ações sobem menos nesse ano do que a CSN Mineração. Nos últimos 12 meses, elas estão meio que no 0 a 0. E no período um pouquinho maior, a alta é relativamente discreta. E antes de apresentar o que ninguém te conta sobre essas empresas e mostrar se alguma delas e qual, no caso, ou quais, estão baratas de acordo com o meu método, vamos falar aí da Petrobras. A Petrobras ela não teve consistência nos dividendos em 2015, 16 e 17. Pagou um pouquinho em 18, um pouquinho em 19, não pagou em 2020 e explodiu de dividendos em 2021 e mais ainda em 2022, chegando a 67%. Atualmente está bem abaixo de 22%, mas está muito alto, está em 26,32%. E se deu por conta de uma bela alta nas margens, que vem crescendo já há muitos anos e foram beneficiadas com um dólar, um preço de petróleo mais alto nos anos recentes. Com o aumento das margens, a empresa foi se desalavancando. Lembrando que a Petrobras chegou a ser uma das empresas mais endividadas do mundo ali em 2014. Ela melhorou o seu ROIC e ficou muito barata, ainda para ver direito, né? Mas desde que o preço por lucro é positivo, ou seja, desde que a empresa dá lucro, ela ficou aí na média com o preço por lucro na faixa de 10, um pouquinho mais que isso, estourou ali em 2020, mas aí já estava precificando um lucro maior no futuro. E agora está muito perto de 4 vezes já desde 2021. Como eu te mostrei na nossa planilha inteligente, ela é mais descontada das 3 em vários múltiplos, sobretudo por conta das notícias e da previsão para o futuro. Notícias e previsão para o futuro não são tão boas, né? Primeiro, o novo governo, o novo management da empresa instituiu uma nova política de distribuição de dividendos, que assustou o mercado e fez, né, com que a empresa, via comunicações, tentasse afastar esses temores. E, por outro lado, ela fez bastante recompra de ações, mesmo com a queda forte do lucro. Recentemente ela ainda criou uma reserva, parte do lucro, para reduzir preços,
preços. Enfim, algo que assustou o mercado e que fez com que o CFO fosse falar que essa reserva não vai tirar dinheiro dos dividendos dos acionistas. Mesmo com todo esse panorama, mesmo com todas as notícias, a Petrobras sobe 54% nesse ano, cerca de 28% nos últimos 12 meses. Isso aqui é sem contar proventos, tá? Se coloca proventos, chega a quase 100% e sobe bastante nos últimos 5 anos, sobretudo se a gente botar provento. Agora, o que essas três empresas têm em comum? O que ninguém percebeu sobre elas? Que na verdade, tá? Isso aqui se estende a várias outras empresas, a todas no limite. Eu escolhi aqui 3 cases populares porque eu sei que atrai a tua atenção. E o que ninguém, ou quase ninguém percebeu, é que todas as expectativas sobre o futuro de uma empresa, elas já estão refletidas no preço hoje. Esses 3 casos em específico, tá? O futuro mais brilhante, pelo menos em termos de narrativa, de projeto sendo concluído, de potencial de crescimento de resultado, é o da Klabin, que está com os múltiplos mais esticados. O futuro mais incerto, né, mais nebuloso, é o da Petrobras, controlada pela União, e sempre vai ter o risco do presidente atual, dos futuros presidentes interferirem. Isso tudo já está no preço delas. Em outras palavras, tá? Eu acredito fortemente que o que importa é você pagar barato por uma ação. Não é a cotação baixa, e sim múltiplos baixos. E eu acredito muito que uma empresa maravilhosa, ela pode ser uma ação ruim. Assim como uma empresa ruim e eventualmente até mal gerida pode ser uma ação maravilhosa. Tudo é uma questão do preço que você paga. E eu não estou sozinho, tá? Eu falo aqui de ações baratas, ação barata, estou comprando e tal. É uma forma que eu encontro de dar nome a um negócio chamado Value Investing, né? Investimento em valor, que é muito mais antigo do que eu, né? Eu tenho cara de velho, mas o Value Investing existe desde os anos 1920. Para te mostrar essa questão de ser tudo precificado, eu quero recorrer a um estudo que eu vi no livro The Acquirer's Multiple, que pega as empresas mais caras da bolsa e olha para a evolução do lucro por ação de cada uma delas, que subiram na média 43% nos 3 anos anteriores. Esse estudo compara, né, com a evolução do lucro por ação das ações mais baratas da bolsa, que caíram 30% nos 3 anos anteriores ao estudo. Aí o que acontece nos anos posteriores? Acontece um fenômeno de regressão à média do crescimento do lucro. Basicamente, aquelas ações caras, elas continuam subindo, mas a uma taxa de 8% ao ano, bem menor do que vinha sendo antes, e as baratas voltam a subir, regridem a média, subindo 24% ao ano. E considerando que elas estavam com múltiplos bem mais baratos, bem mais baixos, né? Na média elas superaram as ações caras. E é por isso que o meu método de seleção de ações é o método de comprar 20 diferentes ações baratas. Acaba comprando mais ações impopulares, sim, algumas não dão certo, sim, mas na média o saldo foi muito bom. Segundo aí o nosso backtest, que está na tela agora, e segundo também nossos resultados públicos, né? O que você vê na tela agora é o gráfico do retorno do nosso fundo de ações, os nossos clientes de Wealth Investing, que rendeu mais do que o Bovespa desde que ele surgiu. E aí atualmente, se você for olhar para o ranking de novembro, a gente tem CSN Mineração na posição de 36 com o earn yield de 13,43. Só que com os novos resultados, ela cresceu o seu EBIT e também o seu EBITDA, aumentando o seu lucro operacional. Aumento de lucro operacional significa aumento de earning yield. Embora também o aumento de cotação aumenta o valor de mercado da empresa, que é o denominador ali do earning yield, que tem efeito contrário, reduz um pouco o earning yield. Sim, pelas minhas estimativas aqui, essa empresa vai ficar com um earning yield de 14, 15% e vai ficar ali entre a posição 20 e 30 do ranking das ações mais baratas da bolsa no próximo mês. Lembrando, ela meio que fica no meio entre Petrobras e Klabin, com expectativas não tão otimistas, mas também não tão pessimistas e menos unanimidade. A Klabin fica na posição 85 no ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de 9,56%. E a Petrobras, que tem expectativas mais pessimistas, está no topo do ranking, é uma das 20 ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de 33%. Está na nossa carteira desde janeiro de 22 e está tendo ótimos resultados desde que a gente comprou ela. E aí, se você estiver pensando, beleza, eu entendi, mas cara, como é que eu consigo montar uma carteira vencedora de longo prazo? Como é que eu consigo contar com a ajuda de vocês? Se você gostou do vídeo até aqui, você vai adorar conhecer o nosso serviço de Wealth. É um serviço que te coloca frente a frente com um especialista em investimento, certificado. E esse especialista vai seguir as estratégias da nossa equipe, as estratégias que eu ensino aqui no canal do Clube do Valor no YouTube, para criar seu plano de investimentos, criar tua carteira e te fazer sugestões toda hora, o que fazer com teus aportes, como fazer o rebalanceamento, etc. Essa é a melhor forma que existe, na minha opinião, de você tirar o seu tempo do processo de decisão de investimentos, ter menos estresse e mais tranquilidade. Não à toa, recentemente recebeu essa mensagem de uma cliente nossa. Estou gostando muito, já vai fazer quase um ano que eu estou com vocês, de pensamento que fica é por que eu não comecei isso antes? Quem me atendia era o Renner, né? Renner é colega nosso do clube, e quem atende hoje é o Lucas. Ambos são ótimos e muito atenciosos. Então esse é o nosso serviço. E o que é melhor é que o nosso primeiro passo para esse serviço é uma sessão de análise de carteira gratuita.
E até pouco tempo atrás a gente estava sem espaço para atender novas pessoas, fazer sessões de análise de carteira, mas eu consegui liberar alguns espaços para quem está assistindo esse vídeo agora. Então, se você está assistindo esse vídeo, tem mais de R$500 mil para investir e quer bater um papo conosco de forma gratuita para a gente olhar a tua carteira, te mostrar o que a gente mudaria, se é que a gente mudaria alguma coisa, só apertar neste botão aqui. E se você quiser seguir aqui no YouTube e conhecer algumas ações baratas pagando altos dividendos, link do próximo vídeo vai estar aqui. Grande abraço e até mais.